Olá pessoas e bem-vindos ao canal Dimensão do Caos, e hoje estamos aqui fazendo um deck profile, não exatamente isso, como é que dá pra chamar isso, deck, enfim, mostrar o deck, por causa que eu não tenho esse deck físico, eu tenho as Researcher, eu tenho elas, não tenho nenhum dos outros Adamanspators, o que é meio engraçado, né, tem gente que tem todos os Adamanspators, mas não tem a Researcher. E aí as pessoas xingam essas pessoas porque, você não tem Researcher, porque tem esse deck. Comigo é o contrário, então eu suponho que eu sou ainda pior. Eu consegui comprar elas por um preço bem mais baixo do que elas estão valendo no mercado. Então eu pensei, poxa, eu posso comprar agora, no pior dos casos eu vendo depois pelo mesmo preço que eu paguei ou até mesmo por mais. Meio que isso é um investimento, certo? Então, se no pior dos casos eu me arrepender desse investimento, bom, eu tenho essa carta na mão que posso vender. E, enfim, eu achei uma ideia interessante, certo? Essa questão do meu investimento. E, bom, não é que eu não tenha dinheiro para Hulk Fibrax e Link Cross. Não é essa a questão. Se eu tenho dinheiro para comprar Researcher, o problema não vai ser o Hulk Fibrax. A questão é que eu não quero gastar esse dinheiro, certo? Acho que é um argumento bem justo. Eu prefiro gastar em coisas um pouco mais relevantes pra mim. E. Bom, eu sei que a gente tá em quarentena e tudo mais. E muita gente diz: comprar carta de Yu-Gi-Oh! É inútil agora. Cara, não é. E, segundo lugar, você quer que as lojas vão à falência? É isso? Você quer que as lojas vão à falência? Bom, a ideia desse deck era que sim, tipo, eu tava pensando, como eu posso fazer esse deck sem usar Hulk Fibrax? Essa era a grande questão. E Link Cross. De repente, daqui a algumas semanas eu faço assim usar Block Dragon também, já que eu já tô fazendo esse desafio idiota. Então, vamos ir a um passo adiante e tirar o Block Dragon também, apesar de que eu acho que o Hulk Fibrax é muito mais quebrado. Certo? Mas o Bloco Dragon busca 3. Hulk Fibrax, ele faz tudo do jogo. O que você exatamente tá querendo dizer? Tá dizendo que buscar 3 Adamantipator faz tudo do jogo? Não, não faz. Acredite, não faz. O Hulk Fibrax é muito melhor do que o Bloco Dragon. Mas... Bom... Esse é um deck que eu gosto da ideia dele, certo? Eu gosto de quando decks pegam um tipo que não tem muito suporte no jogo e tentam trabalhar com ele, ou seja, que é o tipo rocha. Eu adoro quando eles fazem isso. E então, meio que esse deck trabalha com todos os monstros rocha do jogo. Então, cartas que você nunca veria pessoas usando de forma não irônica, como Teco Crusader e Quackmero Guardian, de repente se tornam viáveis, certo? Se tornam viáveis. Isso eu acho absolutamente fantástico. Eu também gosto da ideia de escavar, mas eu principalmente gosto dessa coisa de ser suporte para monstro rocha. Também acho legal como praticamente o deck consegue fazer qualquer tipo de invocação do extra deck. Mas eu acho que o maior problema com o Adamantipator, como usuário dele, e até mesmo como oponente, é o quão overpowered ele é. Obviamente, quando você enfrenta um Adamantipator, você não quer enfrentar um Adamantipator. Isso é um fato. Mas, como jogador, eu acho que esse deck é extremamente... A questão é que Block Dragon e Hulk Fibrax existem. Essas cartas puxam o teto desse deck lá pra estratosfera. E isso torna o deck tão não satisfatório. Esse deck tem uma ideia tão legal. Só que o grande problema é que ele é tão mais forte do que ele deveria ser, que eu sinto que você não é recompensado. Certo? Você muitas vezes é recompensado de forma muito maior do que o que você investiu. Você fez jogadas nem um pouco boas e você foi recompensado extremamente. E, obviamente, o Yu-Gi-Oh! Nunca foi o jogo mais difícil do mundo. E, obviamente, todo deck do Yu-Gi-Oh! Normalmente, às vezes, te recompensa por fazer jogadas idiotas, mas eu não gosto de pensar que esse deck tem uma ideia tão legal e meio que ela é estragada porque tem cartas tão overpowered que não fica só satisfatório. Eu gosto de ter um desafio, eu gosto de me desafiar. Pra mim, esse é o motivo de jogar um jogo, certo? Me desafiar.
Talvez nem para todo mundo seja isso. Para os jogadores de Invoker, com certeza, esse não é o objetivo deles. Com certeza os jogadores de Invoker não estão pensando em se desafiar a usar o cérebro. Mas eu eu gosto de me desafiar quando eu jogo um jogo. Então, pra mim não fica muito satisfatório esse tipo de situação. E, enfim, esse é o meu grande problema com o Adamantiator, certo? O fato de que ele é overpowered. E isso deixa extremamente... Isso tira muito do prazer de jogar com ele e, obviamente, destrói completamente qualquer guilty pleasure que você poderia ter caso você jogasse contra ele. Não sei quem teria prazer em jogar contra o Adamantiator, mas se você tinha algum, com certeza não tem mais. Então esse é um dos grandes desafios de tentar montar isso daqui sem o Rock Fibrax. Porque isso daqui é um deck de combo. E, bom, é um deck de combo, só que é dependente da sorte. E quando você não consegue depender da sorte, você meio que tem que ter uma ideia de segurança, certo? Você tem que ter um plano B de segurança. Normalmente o plano B de segurança das pessoas é invocar o Rock Fibrax, fazer a Link Cross e daí invocar uma Haptite com uma carta só e ainda gerar uns outros recursos. Normalmente é esse o plano B do deck, certo? É um plano B excelente, ainda por cima por causa que beta, limite e tudo mais. Só que quando você não usa isso, bom, fica uma deficiência, porque não existe nenhum outro Enabler Link 2 no jogo que seja tão bom contra o Rock Fibrax. Não existe nenhum Monstro Link no jogo que seja tão bom contra o Rock Fibrax. Então, eu fiquei pensando e pensando, eu pensei Artifact Dagda, mas não, eu tenho que ainda dar um jeito de destruir os artifacts, porque você tá Anaconda, tá, eu posso enviar uma fusão, mas e depois o quê? Talvez se Dragon of Red Eyes ainda tivesse num jogo, mas mesmo assim, que a propósito, toda a build de Adamantiator no CG eles usam Dragon of Red Eyes justamente porque esse deck se beneficia muito de Link 2 Enabler. E então eu me lembrei do Lambda. Eu me lembrei do Lambda por causa que atualmente muito deck tá usando o Gama pra counterar os número 1. Adamantiator é um deles. Então meio que me pareceu, olha só, essas duas coisas se encaixam, certo? Gama, Lambda, enfim, não tô dizendo que isso é a maneira mais óptima de jogar com deck, de forma nenhuma. Uma das grandes questões de que quando você tenta montar um deck desses que tem, tem meio que a fórmula decifrada e você quer fazer algo diferente porque você não tem uma carta do deck, eu seguido faço isso, por causa que eu adoro montar deck. Então muitas vezes eu me coloco nesses desafios idiotas que, bom, se você não for mão de vaca como eu, provavelmente não faça esses desafios por causa que você vai quebrar a cabeça desnecessariamente. Mas eu, como sou burro, eu gosto de quebrar minha cabeça desnecessariamente. Bom, o deck ele precisa de links porque, obviamente, Block Dragon você quer trigar ele, fora que muitas vezes você não consegue combinar os níveis e o fato de que são tuners e não tuners. Então, esse é um deck que se beneficia bastante de Enabler Link 2. Sendo bem honesto, eu gostaria... Eu não acho a mecânica Link a melhor mecânica de todas, eu acho a menos interessante de todas, mas pelos propósitos do deck, obviamente, a gente usa. E, bom, hoje em dia, meio que todos os decks são compostos de mais links do que Xyz e Synchros. Na verdade, ficou um pouco melhor essa questão. Quando eu tava ainda na Master Rule 4, era horrível a discrepância, certo? Era 13 monstros links e 2 Xyz num deck de rank 4. Era ridículo. Agora, pelo menos, é um pouco melhor. É metade. Então, uma das coisas que eu tenho que me perguntar quando eu não uso uma das cartas mais fortes de tal deck é pensar numa maneira alternativa que me dê uma vantagem perante a outra build daquele deck. E eu acho que o Lambda mais ou menos serve isso. Fora que as builds de Rock Fibrax eu acho que elas propositalmente abaixam o teto delas. O que eu quero dizer com isso? Bom, muitas vezes o jogador de Adamantiator ele vai fazer de tudo possível para fazer um Abyss Dweller com Tackle Crusader embaixo,
um Borderload Savage equipado com um Buster Dragon. E isso não é a melhor maneira de você usar seus recursos num deck como a Emancipator. Isso daqui é um deck de synchro, no fim das contas. E muitas vezes você usa alguns recursos de formas não mais óptimas. Você não usa eles da forma mais óptima possível, porque você faz esses campos de Borderload Savage equipado com Buster Dragon e Abyss Dweller com Tackle Crusader. Por quê? Porque você quer jogar ao redor de Dark Hole No More, um dos únicos counters do deck. Então, meio que o deck, e muita gente, usa a Emancipator de uma forma em que propositalmente para baixar o teto dele, certo? Tanto que no começo as pessoas usavam com o Gogogô, e a versão de Gogogô tem um teto bem maior do que a versão atual de Emancipator que a maioria das pessoas usa. Só que a questão não é o teto ser maior, a questão não é isso. A questão é você poder counterar os poucos counters do seu deck. Eu não acho que essa build é tão efetiva quanto isso, quanto certo aquela versão lá de Buster Dragon, mas ao mesmo tempo você não tem que usar o Buster Dragon no main deck, então isso pra mim já é uma felicidade enorme. E, bom, uma das grandes vantagens do Lambda, obviamente, é deixar o Gama vivo, então se você vai pro primeiro isso daqui não se torna uma Hand Trap morta. Eu até entendo as pessoas usarem isso de main deck nas builds, mas eu acho que, tipo, se a gente aplicasse a teoria, se Deus fosse justo, Deus iria nos punir por usar Gama num deck de ir pro primeiro, certo? As pessoas, Deus iria punir todo jogador de Emancipator que usa Gama, sendo que essa só é uma carta útil indo pro segundo, tipo, se for pro primeiro essa carta é completamente inútil, e o deck deles é feito para ir pro primeiro, então, considerando as teorias do Yu-Gi-Oh!, você deveria ser incrivelmente punido por isso. E sendo bem honesto, muitas vezes o Yu-Gi-Oh! Não nos pune por teorias horríveis, porque existem coisas que são tão quebradas no jogo que elas transcendem a lógica. Nibiru é uma delas, a propósito. Nibiru é uma delas. Porque você usa Nibiru em decks de ir pro primeiro, porque a carta é tão quebrada que... Cara, eu vou tributar todo o meu campo, mas quem se importa? Eu vou ganhar instantaneamente. Então a carta é tão retardada, tão mal desenhada, que ela transcende a lógica do jogo. E você é recompensado por montar o seu deck de forma ruim, certo? Meio que isso é o que acontece. Tá, eu entendo, o deck precisa de uma forma de counterar o Topias Exo. Mas quando você para pra pensar, a maneira mais óptima seria usar algo como Forbidden Chalice, Forbidden Droplet. Só que as pessoas usam Gama por causa que o teto dessa carta é maior. Por mais que, novamente, se Deus fosse justo, a gente deveria ser punido miseravelmente por isso. Com o Lambda na equação, então o Gama se torna uma Hand Trap infinitamente melhor, por causa que aí ele não fica morto, certo? Não tem um jogo que o Gama fica morto na sua mão. E, bom, eu acho que eu já falei diversas teorias gerais do deck, eu acho que eu vou falando sobre as cartas em si. Como dá pra ver, eu tô usando um número bem elevado de Hand Traps. Pois é, o nosso formato atual meio que exige isso. Fazer o quê? Não me agrada muito, mas... a gente aceita. Obviamente 3 de cada Emancipator, 3 Block Dragon, 2 Doki Doki. Eu não gosto muito de usar 3 Doki Doki. Eu sei que essa carta é uma carta essencial pro deck. Só que eu não gosto de ver ela na minha mão inicial de forma nenhuma. Mas ela é uma carta muito importante de você acertar no meio do combo, por causa que muitas vezes você vai ter monstro rocha preso na sua mão fazendo nada, então ele transforma aquele monstro rocha em alguma coisa mais útil. Então o Doki Doki eu não nego que ele é uma carta muito necessária, só que eu nunca quero ver ele na minha mão inicial, eu simplesmente nunca. Às vezes sequer é bom escavar ele, sendo bem honesto, por causa que você às vezes escava ele meio que muito no começo do seu turno, e aí você leva um Hand Trap no Doki Doki, dodge mais, e pra mim essa é a grande questão do Doki Doki. Doki Doki é uma carta que é excelente se você resolve depois de que, certo, na metade do seu combo pra diante. Da metade do combo pra diante, Doki Doki é uma carta excelente de se resolver. Antes disso, você não quer
arriscar Doki Doki. Você não quer dar normal summon do Doki Doki. Você não quer dar efeito Researcher, escavar um Doki Doki e aí você ficar, poxa, vou dar o efeito Doki Doki aqui, sei lá, vou levar uma hint trap, não sei. Eu não gosto muito desse tipo de sensação, então eu... Enfim, é uma carta que reconheço o porquê ela é necessária no deck, eu reconheço que ela é uma carta boa, mas eu não acho que ela é boa nas situações iniciais do jogo a ponto de você justificar usar 3 dela. Você quer ver isso depois de que você invocou a Reptite. Quando você já invocou a Reptite, bom, a partir daí você já deve ter feito um monte de jogadas de qualquer jeito. Talvez não tanto nessa versão, né? Porque eu que não tem Hawk Fabrics, então não tem Reptite de uma carta só. Mas na versão de Hawk Fabrics, principalmente, eu não gosto muito de Doki Doki. Teco Crusader. Teco Crusader, eu acho que é a minha carta preferida desse deck. Eu acho essa carta simplesmente fenomenal. É engraçado, porque a primeira vez que eu li essa carta, eu achei ela simplesmente horrível. É um Book of Moon combinado com... Eu achei essa carta horrível. Mas aí eu comecei a entender que essa carta não era simplesmente um monstro rocha que é um Book of Moon piorado. Eu comecei a entender que isso daqui tem muita utilidade com Rank 4. Pois você ativa o efeito, por exemplo, no Dueler, tira o Teco Crusader e esse Dueler ganha um valor a mais. Eu absolutamente adoro quando existem monstros que dão um efeito a mais para monstros XYZ. Tá certo que aqui meio que ele não dá um efeito a mais pro Dueler, certo? É um efeito dele mesmo. Mas, bom, vocês entenderam. Você vai detachar ele como matéria e meio que indiretamente tá dando valor a mais pro Abyss Dweller. E eu absolutamente adoro esse tipo de coisa e deixa o deck extremamente versátil. Enfim, é uma carta que eu simplesmente adoro. Quagmire Guardian. Essa é uma outra coisa que eu gosto do Emancipator, que ele te dá acesso a esses pseudo-boss monsters. Pseudo por causa que eles são ainda bem fracos, certo? 1900 não é o maior número de ataque de todos. 1500 com certeza também não é. Mas são monstros sólidos. São monstros nível 4 que você pode dar special do seu deck, que tem efeito sólido bastante a ponto de que, certo, se esses fossem efeitos de boss monsters maiores... Tipo, existe um monte de boss monster que tem o mesmo efeito do Quagmire Guardian. Existe um monte de boss monster que tem o mesmo efeito do Teco Crusader. Eu acho isso fenomenal quando você pode usar esses monstros pequenos que têm efeitos similares a cartas como Crystal Wing e tudo mais. Eu acho simplesmente muito legal. Então, essa também é uma carta que eu gosto. O Quagmire Supplier vai lançar amanhã na coleção Rise of the Duelist. Ou hoje, conforme eu vou postando o vídeo, ou já lançou, não sei quando eu vou postar o vídeo, aliás. Então, Quagmire Supplier, esse é um Extender Rock. Um dos grandes problemas do tipo rocha é que não existe muito Extender genérico. Por isso que as pessoas usam Tene e Petit Incessor, por causa que não existe muito Rock Extender. Praticamente é só o Block Dragon. Tá, o Gigantes é um Extender, mas você tem que ter uma carta no cemitério, então... Você quer cartas que você instantaneamente pode jogar na mão, da mão pro campo com o menor número de condições possíveis. Supplier ainda tem várias condições, certo? Você tem que ver um monstro rocha do seu campo pro cemitério, então ainda ainda bem restrito considerando tudo, mas eu acho que, no geral, ele é o Extender rocha mais decente do jogo, tirando o Block Dragon, certo? E ele também pode buscar o Quagmire Guardian, obviamente. Ele tem uma jogada... Ele busca qualquer carta que diz Iron Core of Quagmire, ou o próprio Iron Core of Quagmire, quando ele é special. E ele não pode adicionar ele mesmo. E, aliás, esses efeitos são uma vez por turno. E o que é bem... interessante essas duas restrições, certo? Ele não buscar ele mesmo e ser restrito, por causa que essa carta seria infinitamente melhor sem isso. Eu tô usando o Diamond Core of Quagmire justamente por causa dessa restrição dele, que ele não pode buscar ele mesmo. Por causa que muitas vezes você não quer buscar um Guardian, certo? Porque o Guardian vai ficar lá morto na sua mão. Você quer buscar um outro Extender. Então você escava o Supplier com um dos Emancipators,
dá o efeito dele, busca o Diamond Core, efeito Diamond Core, busca outro supplier para poder invocar ele da mão e ter como extender. É por isso que essas duas restrições dele não buscar ele mesmo e ele ser uma vez por turno são essenciais. Essa carta seria incrivelmente absurda se não tivesse essas restrições. Revival Golem, tô usando com Miracle Rupture. Eu prefiro Miracle Rupture do que Unexpected Die. Nunca me senti muito confortável usando Unexpected Die nesse deck. Eu sei lá. Eu suponho que no fim das contas meio que chega no mesmo resultado, mas ver monstro amarelo no meu deck já me dá uma sensação meio de desconforto. Então, quanto menos monstro amarelo eu posso usar, melhor. Por mais que isso essencialmente é um monstro amarelo, quando você para pra pensar, esse Revival Golem. E aliás, a Miracle Rupture envia qualquer monstro 4 e o Rocha, então você também pode enviar o Teco Crusader, que também é uma coisa interessante. Petin Cessur só porque é um monstro terra, certo? Um Extender nível 4 terra, então acho que é autoexplicativo. Range Traps, Teleporte, porque eu já estou usando o Gama, e o Gama é um tuner nível 2, muitas vezes isso é bem útil, certo? Tuners nível 2 são muito bons nesse deck, também dá para usar invocar o Ogre, talvez. Em situações mais engraçadas, você pode invocar um Lambda, dar teleporte, e aí na defesa o alvo do teleporte vai ser banido, então você dá o efeito do Lambda para buscar um Gama. Enfim, acho que isso nunca vai acontecer numa situação real, mas é uma situação hipotética que seria muito engraçada ver resolvendo num jogo, certo? Teleporte, banindo o alvo na endphase para buscar com Lambda. E por último, Foolish Burial. Essa deck... Enfim, esse ponto é um extra deck mais de pobre, de qualquer jeito. Não vou gastar R$200 num Borderload Savage. Se é pra gastar R$200 em um Borderload Savage, eu gasto esse dinheiro no Hulk Fibrax e no Link Cross, né? Com certeza, muito melhor o investimento. Dragite, eu não sei porque tem gente cortando isso e usando o Access Code, não faz sentido nenhum nesse deck. Usar Access Code, mas é mais fácil invocar. Mais ou menos. Situações e situações. Obviamente, se você começar com uma mão com, sei lá, Doki Doki, mais Petin Cessur, mais... eu não sei... mesmo assim, tipo, eu não consigo pensar em nenhuma mão que seja mais fácil você conseguir invocar o Access Code do que o Dragite. Simplesmente não consigo. Enfim, acho completamente desnecessário o Access Code. O Access Code é uma carta extremamente overpowered, mas não é uma carta que é necessária nesse deck. O Dragite é excelente. O Leonite eu acho uma carta horrível, mas, bom, a gente não tem Neighbor bastante nessa deck, então meio que ele se torna mais necessário. E já teve algumas vezes que eu testei esse deck e eu senti que eu ativei o efeito do Reptite e eu ainda queria fazer um 5 nível 6, então meio que eu fui obrigado a usar o Leonite. Talvez essa carta fosse melhor se eu estivesse usando a Emancipator Signs, mas a Emancipator Signs também brinca muito. Crystal Ming, Herald, excelente. Omega, por causa que ele se bane, então pode trigar um Lambda e tudo mais. Fora que se o oponente, por algum motivo, der uma Hand Trap e você tiver o Gama no campo, você pode já fazer Synchro Summon no Omega, usando ele. O que pune ainda mais as Hand Traps do cara. Não como esse deck não punisse bastante, né? Abyss Dweller, Galante, Redur também. Talvez eu devesse cortar isso daqui não é tão necessário assim. Apolusa, Mascarena. Em teoria você pode usar a Mascarena com o Gama e o Driver que você invocar no turno do oponente para focar uma Apolusa. Unicórnio, uma Mirage. Eu não sei exatamente. Pra ser justo, às vezes isso daqui, em minha defesa, isso daqui é útil, por causa que você precisa enviar um monstro rocha pro cemitério, certo? Tá certo que tá limitado a Doki Doki e a Researcher, a normal desses dois, mas ainda assim, às vezes isso pode ser necessário. E o Union Carrier, que também não sei o quanto é necessário nessa build do deck, nas builds em Hulk Fibrax, obviamente é, mas nessa eu nem sei tanto. E, bom, acho que é isso. Eu fiquei um tempão falando sobre esse deck. No fim das contas, eu até tô satisfeito com o resultado. Ele tem um teto bem grande, sabe?
como toda outra build de Adamaspator. Mas, ao contrário das builds mais metas, por assim dizer, você não deliberadamente diminui o seu teto, certo? Tem seus lados positivos nisso, tem seus lados negativos nisso. Enfim, acho que esse é pro Deck Profile, espero que tenham gostado. Daqui a pouco eu vou chegar com um Deck Profile sem Block Dragon, funcionando de alguma forma, não sei como. Enfim, obviamente essa daqui não é a build mais óptima do deck, de forma nenhuma. É apenas uma criação idiota minha. Obrigado por assistir e valeu!